Leitura do dia 13 de janeiro. Continuação do capítulo 27 do livro de Jó, a partir do versículo 6. O título do capítulo 27 diz assim: Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Então ouça capítulo 27, do versículo 6 ao versículo 23. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Capítulo número 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo.
Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto.
Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens, cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. Você terminou de ler a leitura do dia 13 de janeiro. Li o capítulo 30 até o versículo 15. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 14 de janeiro, a continuação do capítulo 30 a partir do versículo 16. Então, não perca a próxima leitura, 14 de janeiro. Deus abençoe você abundantemente. Amém.